tu imagina com parcelamento de salário, né? Porque é uma medida brutal. Primeiro que as dívidas as pessoas não parcelam. Ninguém parcela. Então, todo mês é um horror. Como fechar as contas. Aliás, como não fechar as contas. Os servidores estaduais estão endividados pela política brutal e perversa do governo Sartori. Então, digo isso porque eu vi algumas informações, obviamente eu vou trazer, e eu fico muito feliz com o apoio do vereador André Caruso e do Felipe Camusato ao nosso requerimento, precisa ser votado em plenário. Eu acho que é um momento importante da cidade, que não é para nós, parlamentares, é para a cidade de conjunto, de transparência. Mas uma das coisas que eu tenho visto, o Marquesan sempre tem falado que 55% da receita está comprometido com o pessoal, né? Quando a lei de responsabilidade fiscal fala em 51,4%. Porto Alegre, na verdade, não compromete nem 47%, está longe do limite prudencial de gastos com funcionário. Não são dos meus, são de economistas, são de vários economistas. Bom, nós vamos ter esse momento. Então, assim, existe margem. Não é necessário parcelar salários. É óbvio que é preciso buscar, evidentemente, soluções. Eu acho que é um problema também de ampliação de receitas, e como tu amplia essas receitas, obviamente sem aumentar impostos, de acordo total, a não ser alguns, por exemplo, IPTU sobre terrenos vazios, que ficam 10, 20 anos especulando. Acho que tem que sobretaxar, porque é uma realidade em Porto Alegre, terrenos que ficam abandonados 20 anos, que a taxação segue baixa, então o terreno está sem propriedade nenhuma, sem função nenhuma, e paga a mesma coisa que alguém que está usando aquele terreno para morar, para fazer um comércio, para fazer algum empreendimento, enfim. Não, acho que isso sim. Mas com exceção disso, acho que, de fato, é necessário ampliar receitas, mexendo em algumas coisas. Por exemplo, ISS dos bancos. Porto Alegre tem uma legislação importante lá do tempo que o Pedro Ruas era vereador. Ele foi vereador várias vezes, mas quando lá no final da década de 80, ele criou uma lei que cria o ISS, o pagamento, o Imposto sobre Serviço, sobre os bancos, que eram desonerados em várias capitais. Como é que está essa arrecadação em Porto Alegre, o ISS sobre os bancos? Acho que a questão da dívida ativa é importante, né? A partir das centrais de conciliação, a partir da busca pelo pagamento de pessoas enfim, empresas que tenham dívida ativa com o município de Porto Alegre, é necessário fazer. Acho que a auditoria nos contratos anteriores, acho que é importante, acho que por transparência é necessário, sim, fazer auditorias para evitar uma utilização de recursos públicos e buscar o retorno também dos casos graves que ocorreram de corrupção. Vocês sabem que nós estamos lutando por uma CPI do DEP. Roberto Robaina está encabeçando esse processo, porque foram mais de 5 milhões nesse superfaturamento brutal que houve em relação aos bueiros, e a gente vê quando chove Porto Alegre, né, transbordo. E houve um superfaturamento no mínimo de 5 milhões, né, dos bueiros, dessas empresas que deveriam desentupir bueiros e que cobravam por 100 bueiros em ruas que tem 13. Então é preciso rever esses recursos. E também foi votado no final do ano passado um projeto que coloca a taxação sobre leasing, sobre cartões de crédito, porque ainda não tinha isso no cardápio nacional da tributação. Foi votado, embora ainda não tenha sido regulamentada a legislação federal, deve entrar em vigor, né, assim que for sancionado lá, para que os municípios possam arrecadar, né, de empréstimos, operadoras do cartão de crédito, etc. Bom, recursos que vão entrar no caixa. Então, eles também têm que estar colocados em relação a possibilidade de ampliação de receitas. E, por fim, eu queria sugerir no próximo bloco, claro, né, nós estamos no debate, acho que o problema da gestão da Carris, Felipe, tu tem razão, 50 milhões é inaceitável, acho que teve muita má gestão, vamos entrar um pouquinho mais fundo nessa questão da Carris, mas a privatização, longe de ser uma solução, para mim é um problema, não tenho dúvida que nós vamos ter a oportunidade de mostrar os pontos de vista desse lado. Perfeito. Sobre as questões que foram colocadas até nesse balanço, o vereador Caruso, pelo prefeito Marquesan, e a gente está falando de ações para aumentar a receita, né? Ele coloca aqui a ampliação do combate à sonegação, o aumento da cobrança da dívida ativa, né, que a senhora colocou, a inclusão dos devedores de tributos municipais no cadastro de devedores e o refis dos tributos municipais, né? São algumas ações, evidentemente, que, enfim, colocadas em prática e podem ajudar nesse processo, né? Sem dúvida. Pegando o gancho aqui da vereadora Fernanda. O Estado tem hoje adotado diversas medidas e inclusive, os resultados do combate à sonegação perpetrados pela Secretaria Estadual da Fazenda, comparado com as últimas décadas, têm sido muito satisfatórios, né? Acho que o município pode, inclusive, nesse aspecto, buscar o apoio do Estado para desenvolver um modelo adequado de cobrança daqueles devedores que estão inscritos em dívida ativa. É um meio, sim, de recuperar. Com relação às auditorias que a vereadora Fernanda colocou aqui, e eu tenho ouvido também o prefeito seletivamente dizer que vai fazer auditorias em alguns órgãos, ele poderia colocar a sua equipe à disposição para fazer a leitura das auditorias que já existem.
e elas são regulares, né? Elas são auditorias que são feitas anualmente em todos os órgãos da administração pública municipal, tanto pelo Tribunal de Contas como pela Controladoria Geral do município. E até onde eu sei, votei favorável inclusive, o Felipe, se não me engano, também, e o projeto foi aprovado, foi criada uma secretaria, né, que se destina a promover ainda mais a transparência do município. Então eu acho que auditorias ou inspeções extraordinárias são importantes na medida em que se tenham dúvidas com relação às auditorias já executadas. Mas sobre os 4 anos da gestão anterior, por exemplo, essas auditorias regulares, tanto do TCE como da Controladoria, já foram realizadas. Né? E é importante que se tenha um estudo por parte da atual administração daquilo que foi apontado pelos órgãos de controle e das respostas que foram emitidas pelos órgãos da administração municipal. Só nisso é uma orientação muito importante para que o governo tome as medidas adequadas. Não tem a menor dúvida que o incremento da receita ela passa por todas essas medidas, mas nós temos 2 instrumentos legais que vão, e nós aguardamos com enorme expectativa que sejam apresentadas medidas efetivas, né? E não apenas no campo da comunicação, mas que elas de fato aconteçam, que são 2. Um é a lei orgânica do município, que prevê 90 dias após a posse o plano de metas, né? O governo Porto Alegre vai enfrentar pela primeira vez essa experiência, é uma emenda à lei orgânica promulgada em 2015, e o segundo ponto, que nós também aprovamos, é a segunda etapa da reforma administrativa, que 120 dias após a sua aprovação, casa, né? Voltaria aqui com as medidas e outras iniciativas. Então eu sinceramente, tem 30 dias de governo, 31, nós não podemos, e eu torço para que o governo dê certo, não quero que dê errado, mas eu também quero que o governo dê certo apresentando medidas que vão beneficiar o cidadão. Perfeito. E vão qualificar a gestão pública. Perfeito. A gente está em cima do laço aqui para fazer um intervalo, vereador. Lhe garanto a palavra e o tempo necessário aqui na volta do bloco anterior, só para a gente não estourar muito aqui o intervalo. Em seguida a gente volta a tratar sobre esta questão. Estamos falando hoje sobre a situação financeira do município. Breve intervalo, voltamos em seguida. Fique aí. Desperte seu espírito científico no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. Um mundo de descobertas e curiosidades está na exposição permanente. São 800 experimentos interativos divididos em 3 andares e 2 mezaninos. O Museu da PUC também oferece shows, exibições de filmes em 3 dimensões e uma apresentação do planetário. O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC fica na Avenida Ipiranga, número 6.681. Visitas de grupos podem ser agendadas pelo telefone 3320 3597. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje tratamos sobre as finanças do município. Nós tínhamos confirmado a participação aqui no programa do vereador Cláudio Janta. Esperávamos ele para o segundo bloco também, mas não compareceu aqui ao programa. Então seguimos esse debate aqui com os vereadores que estão aqui no estúdio. No final do bloco anterior, o vereador André Caruso falava sobre a questão das auditorias, né? E para que não se tenha uma seletividade nesse processo de auditorias, né, vereador? E esperava também uma outra questão, que seria a segunda parte das reformas, né? Para se ter um debate ampliado, até para trazer o que pode e o que não pode ser feito em termos de economias, de maior arrecadação. E essa pergunta eu passo aqui também para o vereador Camozzato, né? Sua expectativa em torno dessas questões aí que foram colocadas, né? Em termos de auditorias, de reforma administrativa, né? Dentro desse processo de conter, né, os gastos, enfim, trazer tentar uma austeridade financeira aí para a cidade, para a prefeitura. Certo. Realmente, falando sobre as contas ainda, sobre as finanças, né? A gente tem previsto aqui para o dia 21 de fevereiro, vai ser apresentado o balanço do ano inteiro de 2016 na Comissão de Finanças e Orçamento, então a gente vai poder conhecer um pouco melhor esses números, né? Além disso, com a convocação dos secretários, a gente vai poder também aprofundar esses valores.
Mas importante o que o vereador André colocou, né, que são 30 dias de governo que tivemos até agora, e já tem esse compromisso também de apresentar novamente no prazo de 120 dias após a votação, quais são os planos de metas, quais são as ações que vão ser tomadas. Acredito que a ansiedade que nós estamos, né, tanto nós vereadores quanto também a população de Porto Alegre, dado a situação financeira e essa divergência de valores e tudo mais, ela cria ainda mais aquela sensação de urgência de saber quais são as informações, mas a gente também não pode esquecer que são 30 dias de governo. Então dá um tempo também para que o Executivo consiga preparar isso e principalmente consiga nos apresentar os valores corretos e as ideias que de fato têm viabilidade de serem executadas. Não adianta também o Executivo vir até nós ou apresentar para a imprensa planos que não têm viabilidade ou mesmo estimativas que estão incorretas, imprecisas, enfim, que vão acabar sendo apenas castelo de areia e ali na frente não vai dar certo, não vai ser solução nenhuma. Claro. Então, isso vai ser bastante importante, é 21 de fevereiro. Outra coisa que eu queria trazer, a gente tinha falado sobre a questão da previdência dos servidores municipais, esse é um dos pontos que a gente tinha levantado junto com a equipe, mas são inúmeros pontos nas contas públicas que a gente enxerga, pelo menos eu e minha equipe, enxergamos oportunidades de se mexer, né? Então, falamos sobre a Carris, a Procemp é um outro órgão municipal que tinha apresentado déficit no último ano, também poderia ter um olhar mais atento sobre aquela gestão, sobre o que está acontecendo. Falamos aqui no intervalo, durante o break, aqui durante a pausa, sobre olhar também para outras instituições, sobre a FASC, sobre enfim, várias outras entidades, autarquias ligadas ao Estado, que a gente precisa ter também acesso a todos os números. Afinal de contas, e acredito que o prefeito está bastante preocupado com isso, né? O Marquesan sempre sinaliza que quer dar transparência. Agora, pela manhã, ou se não me engano, ontem de noite, eu estava ouvindo uma entrevista dele, não foi agora pela manhã, na Guaíba, ou na Gaúcha, falando sobre as passagens. Bandeirantes. Na Bandeirantes, isso, na Bandeirantes. Sobre as passagens de ônibus. Em breve nós teremos a discussão de novo sobre as tarifas, né? E essas planilhas são sempre uma polêmica, né? A vereadora Fernanda acompanha isso muito de perto há bastante tempo, mas são sempre uma polêmica. Os números estão corretos, não estão corretos, são precisos, não são precisos. O que tem por trás daquela passagem de ônibus? Por que é tão cara? Né? Quanto há de fraude nesses valores? Né? Todos aqueles benefícios, eles de fato estão sendo utilizados por quem merece utilizar ou não? Tem gente fraudando esses dados. Esses benefícios, eles são justos e suficientes ou estão exagerados? Então, toda essa discussão ela precisa ser trazida às claras e o prefeito tem interesse em fazer isso. Então, se ele tem interesse em fazer da transparência dos dados sobre passagem, sobre as finanças, sobre as finanças do município, né? Sobre as secretarias que ele está propondo, então essa transparência ela precisa ser arraigada, né, para todas as áreas, para que a gente possa ter pleno acesso e a população possa também entender qual é a sensação, ou melhor, qual é a urgência do prefeito também em comunicar um possível atraso de salário, um possível parcelamento, porque se a população não entende e não consegue compreender que aquilo de fato é necessário, vai ficar difícil de convencer que aquilo procede, né? Então precisa ter essa transparência para que a população entenda, acompanhe aquilo e na hora de protestar, se achar que lhe deve algo e que não está correto, ela consiga protestar de uma maneira produtiva, apontando onde pode se mexer, onde não foi mexido, né, o que pode ser feito de alternativa e que eventualmente o Executivo possa não ter pensado. Então contribuir com o Executivo para que a gente construa uma solução melhor para Porto Alegre e não ficar só a crítica pela crítica ou informações desencontradas. Perfeito, e até para que os próprios parlamentares tenham a clareza na hora da votação do que está em jogo dentro daquele processo. Por exemplo, vem aí agora a segunda etapa da reforma administrativa também, né, vereador? É uma outra questão importante que vai ter um impacto aí, né, nesse processo de reestruturação, né, do Executivo também. Olha, é verdade, Clayton, nós denunciamos lá na época da votação da primeira etapa da reforma, que foi uma reforma cosmética, que não enxugou CCs nem secretários adjuntos, que foi uma figura criada pelos governos anteriores sem precedentes. Queriam um secretário adjunto com altos salários para fazer a mesma coisa na lógica de acomodação dos aliados políticos. Nenhuma dessas duas figuras, que de fato oneram bastante os cofres públicos, foram extintas. E se extinguiram secretarias importantes, no mínimo 4, nós podemos elencar, que cumpriam um papel fundamental e que nós vamos lutar para que não seja o fim do serviço, da política pública, né? Embora o fato de terem extinto essas secretarias, lamentavelmente, contribui nesse sentido, além de criar supersecretarias com superpoderes. Por exemplo, a que vai ser comandada pelo PTB é EPTC,
DEP, DEMAI e mobilidade urbana, né? É mobilidade urbana, SMOV. Olha todo o leque de superpoderes que está envolvido nessa supersecretaria, inclusive de recursos públicos, né? Então, eu acho que esse redesenho vai vir acabado nos 120 dias, mas nós lutaremos para que ele não signifique ataque aos servidores e signifique ataque aos privilégios e ataque a essa política do balcão de negócios que, lamentavelmente, a gente viu nos últimos anos, dos partidos da base alugada, do toma lá da cá, dos CCs para isso, dos CCs para aquilo, e que, de uma certa maneira, a gente já viu um redesenho no final do ano passado e no início desse. Não vamos nos esquecer que o PTB tirou o quórum na votação da reforma administrativa aqui, não fomos nós da oposição. Embora nós não concordássemos, nós estávamos aqui na última sessão de dezembro para votar. E se tirou o quórum para se negociar, logo voltou no 2 de janeiro a votação da reforma, com mais secretarias para o PTB, mais poder, né, para esses partidos que são da base aliada e que já eram da administração anterior. Por isso, eu acho que as auditorias não podem ser seletivas, as auditorias têm que ser sobre todos os órgãos. Acho que tem que pegar, por exemplo, o problema da FASC, que seguia sendo comandada pelo PP, que é um dos partidos aliados do Marquesan, e que teve dezenas, né, de apontamentos do Tribunal de Contas. Em outro momento nós podemos debater. E recentemente uma operação da polícia, né, lá na FASC envolvendo superfaturamento de aluguel, Clayton, de casas para crianças vítimas da violência que são retirados da tutela familiar. E eu estive nessas casas. Numa delas, especificamente, que o aluguel era 2 vezes o valor que deveria ser, era uma questão, assim, absurda a situação que aqueles adolescentes viviam. Noutra das casas para as crianças vítimas da violência, com capacidade de 20 pessoas, 20 crianças, eu encontrei 53. 3 crianças dividindo o mesmo colchão. Então, olha a tragédia da situação, quando nós estamos falando da FASC, né? Que serviço presta na ponta. Então, isso é importante. Sobre o Prometa, eu acho que é muito importante. Essa vinda, né, é uma questão inovadora na lei orgânica. A Câmara aprovou por unanimidade. Foi um projeto do Sebastião Melo, desarquivado pela Jussara Coni, para ver a diversidade. Foi votado por unanimidade. Eu acho que é bem importante que o novo governo venha apresentando as metas para os próximos 4 anos por uma questão de fiscalização. E como existe em vários lugares, né, do mundo, a ideia de que o chefe, né, o prefeito, o governador, ou até o presidente em vários lugares vai ao parlamento, presta as metas, presta esclarecimentos e são questionados pelos parlamentares. Mas, sobre a verba de representação, eu acho que, só para concluir mesmo, existe um discurso do caos para alguns e, ao mesmo tempo, dos privilégios para outros. Vem um projeto criando uma verba de representação para secretários oriundos de outros órgãos. O que significa isso? Hoje, quando o secretário vem de outro órgão, ele escolhe, né, se vai ficar com o salário do órgão ou se vai ganhar o salário do secretário municipal. O projeto que veio é para juntar os 2 salários. Então, alguém vem cedido da Fazenda ganhando já 15, 16 mil e ainda vai poder agregar o salário de 12 mil de secretário municipal. Não, e é um dos primeiros projetos que foi protocolado pelo novo governo. Aí não, aí vai ter a nossa contrariedade. E depois, eu não sei se vai ter um segundo bloco, eu acho que era importante debater o tema da Carris. Vamos voltar então tá bom. na Tem uma visão Carris. completamente distinta, mas é importante debater, né, para que a gente possa Vereador Caruso, dentro desse processo, né, como governo na gestão passada, né, como é que, agora o senhor colocou, né, que o PMDB vai ter esse processo de independência aqui na casa, né, dessa visão assim, dentro desse processo, vereador, como é que olha para si, né, e tenta achar aqui acertamos, aqui erramos, e para tentar, dentro desse processo de fiscalização e de votação mesmo, né, na gestão anterior, né, até dentro dessa comparação aí de gestão. Eu acho que na política o importante é sempre tu nunca perder o rumo, né? E a gente tem que reconhecer que desde o primeiro governo do então prefeito José Fogassi de 2005 para cá, a cidade teve inúmeras conquistas, não só no plano das obras viárias, mas na entrega de serviços mais qualificados, na ampliação bastante importante da rede municipal de educação infantil. Também tivemos um relacionamento muito transparente e proativo com a sociedade civil organizada, que resultou num número importante de instituições conveniadas que hoje atuam tanto na área da educação como também da assistência. E tivemos as conquistas que, claro, o cenário financeiro hoje do município ele se subordina muito mais à crise econômica do país
do que propriamente uma gestão incompetente das finanças públicas municipais. E há uma diferença abissal, né, com a crise estrutural vivida pelo governo do Estado, naturalmente, porque o município enfrenta uma crise de conjuntura, né? Eu queria colocar uma questão relativa ao Prometa também, que é importante. Também é previsão da lei orgânica que o Prometa guarde alguma coerência com o plano de governo apresentado na campanha eleitoral, que também, por exigência legal, é protocolado junto à Justiça Eleitoral. Então, alguns compromissos são